Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o 6º dia da nossa novena dedicada a Santa Luzia, protetora dos olhos. Com muita fé e devoção, façamos a oração de hoje. Oração a Santa Luzia. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de Santa Luzia, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 6º dia da nossa novena dedicada a Santa Luzia. No dia de hoje o tema é perseverança na fé. Quando nós falamos da vida dos santos e nós estamos meditando sobre Santa Luzia, nós não encontramos alguém que estava pronta, preparada. O santo ele nunca cai do céu pronto. O santo é a consequência de muitas lutas, de muitos desafios. Nós, por exemplo, estamos pedindo graças, cada um pedindo a sua graça. Muitos de nós pedindo graça em relação aos olhos. E, querido irmão, querida irmã, nós precisamos perseverar no nosso pedido. Deus, às vezes, ele faz que a nossa vida dê uma volta enorme para nos ensinar, para nos educar. No próximo ano nós vamos ler a Bíblia toda, o ano de 2025 é o ano da leitura da Bíblia. Quando nós chegarmos no livro de Êxodo, nós vamos ver que um caminho que daria para fazer em alguns dias, o povo levou 40 anos para percorrer. Permita-me partilhar algo da minha vida. Partilho porque aqui é como se fosse uma paróquia virtual. Nós somos irmãos e nós somos também amigos. Quando, nesse fim de semana, vocês, muitos que fazem parte dos grupos de WhatsApp, aqueles que são inscritos no canal do Padre, receberam um vídeo da graduação, da formatura do Padre, do doutoramento, o doutorado que eu fiz aqui na cidade de Macau. Foi um dia de grande alegria, de grande festa, um sonho que se realizou na minha vida. E olhando para a minha vida, partilhando um pouco da minha história, dos meus desafios, aí você pode olhar para a sua vida. Desde quando eu entrei no seminário, eu me recordo, eu tinha 17 anos de idade, a primeira vez que eu pensei em ser padre eu tinha 17 anos. Tinha um amigo do colégio, e era um grande amigo. De repente ele começou a ir para uma igreja protestante, a Igreja Universal do Reino de Deus.
igreja aqui, entre aspas. E aí, esse colega ele começou a me provocar, começou a me atacar com ataques que vocês já podem imaginar. O Papa é a besta do Apocalipse, Maria não pode interceder por nós, para que se confessar com um homem, vocês adoram imagens, e fez todos aqueles ataques. E aí caiu na minha mão, por graça de Deus, 2 materiais, 2 livros que fizeram toda a diferença. Já partilhei uma vez, teve uma pessoa de Rio Claro que até mandou um texto para mim, mandou um e-mail. O padre está devendo a resposta sobre o padre Luiz Sequinato, um grande padre, comentando sobre apologética católica, como defender a igreja. Aquele livro tocou muito na minha vida. Depois eu li também uma revista chamada Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bittencourt. Aquela revista foi ali a chave para a conversão intelectual. Comecei a encontrar as respostas para aqueles desafios, aquelas provocações que ele fazia. Veja, eu nem ia muito na igreja, mas eu me senti muito provocado. Como que eu não posso ter respostas para isso? Eu devo ter respostas. Então, o padre Luiz Sequinato, também Dom Estevão Bittencourt, ambos já falecidos, e aí tem também o professor Felipe Aquino na Canção Nova. Aqui é como se fosse um tripé que me ajudou muito na parte intelectual. Aí depois teve um retiro em Campinas, em uma das paróquias, a paróquia no bairro do Castelo, se não me engano, a Igreja Nossa Senhora das Graças. E aí teve esse retiro. Esse retiro eu tinha problema de cólica renal, tinha 17 anos, já tinha pedra nos rins. E aí a Neia, por um conhecido aqui do canal, até hoje eu tenho contato com ela, e aí ela fazendo a pregação no retiro, eu lembro que ela dizia que tinha uma pessoa, no último dia do retiro, fazendo a adoração santíssima, ela disse que tinha uma pessoa com problema de cólica renal, de cálculo, que não precisaria de intervenção cirúrgica. E aí eu acreditei que seria eu. Chegou na segunda-feira, quando eu fui urinar, saiu a pedra. E aquilo me fez avançar cada vez mais para Deus, avançar cada vez mais. Comecei para a paróquia. E aí, eu indo para a paróquia, no mês de dezembro, nós estamos ali em 2020 mais ou menos, 2019, me recordo que tinha o meu pároco, que era muito amigo da minha irmã, do meu cunhado, eles participavam da paróquia, e eu conversei com ele na entrada da igreja. E aí depois de conversar alguns minutos, eu todo entusiasmado, conversão, tudo, mas ainda namorava, eu lembro que eu falei assim pro pároco que partilhei aquilo que eu pensava, e ele disse assim, eu preciso conversar com a sua irmã, vou conversar com a Daniel e Daniela. E aí ele conversou com a minha irmã e falou assim, olha, escreve o que eu vou te dizer, seu irmão vai ser padre. Ali eu tinha 18 para 19. Aí ela deu muita risada, falou, que isso, padre, vai ser padre. Meu irmão deu trabalho na escola até esses dias atrás, meu irmão tem namorada, nem vem na igreja de novo, não, seu irmão vai ser padre, preciso falar com ele. E aí, ela já deu uma adiantada, eu já sabia o que vinha, mas ele foi muito esperto, ele começou a girar. Ele falou assim, olha, eu gostaria de convidar você para ser catequista e coordenador do crisma da paróquia. Gostaria que você aceitasse. E eu falei assim, padre, tem um motivo aqui que eu não posso aceitar. Por que você não pode aceitar? Eu não sou crismado, padre. Eu, com 14 anos, eu comecei a jogar vôlei e eu não crismei. Não, isso a gente dá um jeito, você aceita ou não? Aceito. Então eu dava catequese, coordenava crisma e não era crismado. E aí passou 6 meses, mais ou menos, teve crisma em uma casa de irmãs, Betânia Franciscana, ali no meu bairro, e aí eu fui crismado, e foi um dia de grande alegria. E aí, desde o começo, eu tive sempre muito forte esse desejo, essa veia de defesa da igreja, a parte apologética. E aí no seminário tinha o padre Guido Kivel, no primeiro ano de seminário propedêutico em Taubaté, a rua Santa Cruz do Arião. Quem é de Taubaté conhece essa rua seguramente, perto de um supermercado muito famoso. E aí me recordo que os colegas já percebiam que eu gostava de doutrina, gostava de defender a fé, e aí chegou uma vez, foi um testemunho de Jeová, uma dupla de testemunhas de Jeová lá no seminário, e bateram e falaram assim, olha, nós queremos ensinar a fé e queremos conversar com vocês. E aí, de repente, os colegas falaram assim, vão embora, que é um seminário, que vocês estão fazendo aqui? Vai bater em casa de pagão, vai no hospital visitar doente. Aí um falou assim, não, vamos chamar o Daniel, quero ver essa briga aí. E aí me chamaram. Eu debati. Então sempre quando ia os testemunhos de Jeová, eles me chamavam. Chegou um dia, já estava virando até um pouco assim de gozação, mas eu não queria mandar embora. Aí eu cheguei e disse assim para eles, olha, eu vou conversar com vocês hoje, vai ser a última vez com uma condição. Hoje é um desafio. Se vocês me convencerem que vocês estão corretos, eu deixo de ser seminarista e saio da igreja, saio do seminário e vou ser testemunha de Jeová. Se eu convencer vocês
que a minha igreja é correta, não precisa nem tornar católico, nós vamos lá para a igreja, para a capela rezar o terço. Ou senão, sem conversa hoje. Um olhou para o outro e toparam. Deu ali uns 15 minutos, eles estavam entrando para a capela, os dois testemunhos de Jeová para rezar o terço. E aí o padre viu e falou: vocês estão de brincadeira comigo, o seminário não é coisa para isso, não sei o que lá. E mandou as duas mulheres, mandou aqueles dois testemunhos de Jeová embora e não realizaram o meu sonho, que era levar os dois para a capela. Então, desde o primeiro ano do seminário, eu sempre ouvi isso. Padre Daniel gosta de estudar, ele vai estudar a história da igreja, vai estudar patrística, vai estudar algo relacionado à defesa da fé. E aí depois ele vai dar aula e vai ser o futuro dele. Então eu ouvi isso durante 11 anos. Todos os formadores, E aí eu sempre fui um bom aluno, graças a Deus, na filosofia e depois na teologia. Então sempre ouvi aquilo. E aí chegou alguns meses antes da minha ordenação, eu trabalhava em São Paulo, Santuário São Judas Tadeu. Trabalhei lá como fráter, ainda como seminarista, depois como diácono e trabalhei como padre. Então, meses antes da minha ordenação, disseram assim para mim, o meu superior: Diácono Daniel, você vai ser ordenado, você vai ficar 2 anos de experiência pastoral, trabalho pastoral aqui no Santuário São Judas, e aí depois você vai para Roma, vai estudar, volta para o Brasil e vai dar aula. Então, aquilo que sempre se desenhou durante todo o meu período no seminário estava se concretizando agora. 6 meses de padre. Ali, fui ordenado no dia 11 de dezembro, chegando ao aniversário de ordenação do padre. Fui ordenado 11 de dezembro de 2011. Ali era 16 de agosto de 2012, 8 meses depois da ordenação. O meu superior me ligou e disse assim: eu tenho um novo convite para você. É uma nova missão. Você é muito livre em aceitar ou não. Temos um padre da Argentina, um da Índia, um de Portugal, 3 da Indonésia. Congregação vai começar a missão na China. Não sei a cidade, não sei o que vocês vão fazer, não tenho noção nenhuma. Mas o superior geral pediu e nós precisamos de alguém do Brasil. Meu Deus, foi uma ligação por telefone, ele estava indo para Lavras, sul de Minas. Eu sentei e falei assim: Padre Mariano Weissman. Falei assim: Padre, eu já tenho a minha resposta, eu vou, mas a gente precisa acertar os detalhes. Ele falou: tá bom, quando a gente conversar a gente acerta os detalhes. O primeiro passo é eu aprender inglês. E aí, aquilo que era um sonho de continuar estudando, fazer um mestrado e quem sabe um doutorado ali, saiu da minha cabeça. Tive que falar para minha família, ficaram assustados. Então aí eu fui para Milwaukee, Wisconsin, que é uma região bem lá no norte dos Estados Unidos. Passei quase 6 meses, estudei bastante inglês. Teve a Erika e o Marcos, um casal fantástico, descendentes de japoneses de São Paulo que me ensinaram muito. Quem acompanha o canal já ouviu o padre falando sobre eles. E aí estudei inglês, depois eu fui para as Filipinas, para esses 7 morarem juntos. E aí depois vem o convite do bispo de Macau para, desses 7 do grupo, 3 virem para Macau. E os outros 4 depois foram para a capital, foram para Pequim, e eu vim para Macau. E aí a minha vida era estudar o chinês. E aí comecei a estudar, estudei 2 anos, terminei o curso de chinês. Superior geral, já era o segundo desde quando eu tinha entrado. Superior geral agora era um padre alemão, que hoje é bispo na Alemanha, o padre Wilmer. Então ele veio nos visitar e eu recordo quando ele visitou, ele encontrou o bispo. Então eu era conselheiro da minha congregação aqui nessa missão na China. E aí ele conversou com o bispo e perguntou: qual a sugestão para o futuro da congregação, o que você acha que a gente deve estudar, tudo. Aí o bispo falou: vocês devem estudar educação, porque aqui 4% da população é católica, mas apenas 4% da população é católica, mas nós temos aqui praticamente 35%, 40% dos colégios da cidade são católicos, então um número muito grande. Precisamos de alguém para educação, para colégios católicos. E quem sabe alguém pode estudar psicologia ou filosofia chinesa, tudo isso. E aí terminou a reunião com o bispo, saímos, o superior geral, ele bateu nas minhas costas e falou assim: prepara para você estudar educação, você vai estudar educação. Falei: tá bom, padre. Aí passou um ano, comecei a fazer o mestrado em educação, terminei. E aí terminou o mestrado, já era um novo superior geral. Pessoas mais próximas, eu também tinha um desejo de continuar estudando. Aí eu pensei assim: o que eu vou estudar? Eu tenho que continuar na área de educação. Educação católica nos colégios aqui de Macau. Mas eu pensei, eu preciso escolher um autor que eu goste,
preciso escolher também um assunto que me chama atenção. Ali foi muito fácil. O autor que eu gosto, Papa Bento XVI. Um assunto que eu gosto, o mais importante de todos, a Eucaristia. E aí surgiu o tema da tese. A teologia eucarística do Papa Bento XVI e a sua implicação na formação religiosa de adolescentes nos colégios católicos de ensino médio em Macau. E aí foram 4 anos. E aí, algumas horas atrás, eu tive a minha formatura, defendi a minha tese. E a defesa da tese foi algo que foi muito bonito, muito tocante. Um dos professores que me avaliaram, a avaliação com esse professor foi online, o Jack Phillips, alguma coisa assim, eu esqueci o primeiro nome. Jacob Phillips é o nome dele. Vocês podem procurar na internet. Jacob Phillips é um reitor de uma universidade na Inglaterra. E aí ele era um dos tradutores, até hoje, de muitos dos livros do Papa Bento XVI. Ele é tradutor do alemão para o inglês. E aí ele começou a me entrevistar. No começo da entrevista eu já percebi que ele tinha a mesma linha de pensamento que eu, a mesma linha de igreja, de tudo. Então, a avaliação dele correu muito bem. E aí depois eu fui muito bem avaliado, ganhei até uma medalha de mérito por causa disso. E aí eu tive agora a minha formatura. Por que o padre está dizendo tudo isso? Eu não estou dizendo tudo isso para me engrandecer. É uma grande alegria, devo muito aos meus pais, às pessoas mais próximas, todos que me ajudaram, mas para dizer assim, Deus, muitas vezes Ele faz a nossa vida dar uma grande volta, mas nós precisamos perseverar na fé. Poderia brigar com Deus, dizer assim, eu ia estudar, agora eu não vou mais estudar. No seminário, podia brigar com os meus superiores, os meus formadores. Disseram que eu ia estudar, agora me manda para a China, agora fala que eu não... É outra coisa, vocês estão brincando comigo, onde já se viu fazer isso? Então eu imaginava que eu iria para a Itália, estudar para o Vaticano, muitos têm essa graça, mas eu vim para a China, o maior país do mundo, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Eu vim para Macau, uma cidade, a única cidade que fala língua portuguesa na Ásia, no Oriente, aqui se fala língua portuguesa, muitos falam aqui. Tive a oportunidade de aprender o português, de falar em português, de aprender o inglês, de aprender o chinês. Tem dia que eu celebro nas 3 línguas. Deus me trouxe aqui para ser missionário. O canal começou aqui na China, começou na cidade de Macau. Fiz um mestrado e o que era o meu sonho, que era fazer um doutorado, eu fiz no Papa Bento XVI. Então, queridos irmãos e irmãs, durante todo esse caminho, às vezes você pede uma graça a Deus, pede algo que você deseja e a graça não chega, mas você precisa perseverar na fé, Eu não me considero melhor do que ninguém, mas eu olho para mim e falo assim, meu Deus, que aventura, que loucura, que loucura. O Senhor me tirou do Brasil, me levou para a China, e na China começa um canal no YouTube, e de repente eu faço e defendo um doutorado, e hoje tem o meu povo, a minha paróquia, eu me sinto totalmente amado. Os meus pais vieram aqui, pessoas daqui falaram assim, olha, nós queremos que os seus pais vão te visitar, eles precisam dar o sim. E depois que eles deram sim, organizaram e mandaram a passagem de ida e volta para eles. Vieram aqui, não pagaram nada, tiveram tudo. Então veja, Deus, Ele, às vezes Ele dá uma volta, às vezes a graça ela demora, às vezes a nossa vida ela tem muitas idas e voltas, porém, nós precisamos perseverar na fé. Persevere na fé. Você vai perceber que Deus, no momento que Ele perceber, no momento que Ele souber, que é o momento que é necessário, que a conversão ela já estiver avançada, nesse momento, Deus ele vai te dar muito mais do que aquilo que Ele pediu, do que aquilo que nós pedimos. Porque Deus, Ele nos ama de uma forma muito especial. E é assim, quando você dá 1 para Deus, ali eu dei o meu sim, quando você dá 1 para Deus, Ele devolve 10 para você. Querido irmão, querida irmã, seja fiel e não tenha medo de nada. Seja fiel e não tenha medo de nada. Essa é um pouco a minha história para quê? Para nesse 6º dia dizer para você, Deus, às vezes, Ele aparentemente não nos escuta, mas nesse tempo que aparentemente Ele está quieto, Ele está aguardando, na verdade Ele está preparando uma graça muito maior. Enquanto a graça não chega, enquanto não acontece aquilo que você sonhou, continue fiel, continue perseverante, continue com os olhos fixos nele e alimentando no seu coração o desejo e a meta maior da sua vida, que é a santidade. Continue procurando a santidade. E aqui, como São Paulo diz, o padre encerra dizendo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Querido irmão, querida irmã, essa é um pouco da minha história. Minha vida já está nas mãos de Deus. Pode ser que amanhã Ele peça para ir para o México, para ir para o Quênia, para ir para a Austrália, para ir para Santa Catarina, para ir para o Maranhão, para ir para Viana do Castelo em Portugal, para ir para a Espanha. Me dê 24 horas, 48 horas para fazer a minha mala e minha vida já está entregue a Deus. E a sua também. A sua vida também já está entregue a Deus, como católico, apostólico, romano. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado a todos que colocaram saudações e cumprimentos no vídeo que foi enviado de ontem. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Jamais tenha medo, não tenha medo de nada e jamais desista, porque se a meta é Deus, nenhum obstáculo pode ser mais complicado do que a força e o encorajamento que Ele vai lhe dar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e perseverança na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver justiça e solidariedade, quero ver a luz da fraternidade, quero ver o mundo mais igual, quero ver o bem vencer o mal. Quero ver justiça e solidariedade, quero ver a luz da fraternidade, quero ver o mundo mais igual, quero ver o bem vencer o mal. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver o sol brilhar para todos, quero ver chegar a vez de quem não tem, quero ver um sorriso em cada rosto, quero ver a paz reinar, amém. Quero ver o sol brilhar para todos, quero ver chegar a vez de quem não tem, quero ver um sorriso em cada rosto,